Aleluia. Glória a Deus. Então, nós estamos seguindo a nossa campanha. Como está a sua alma? Né? Essa é uma pergunta simples, mas poderosa, porque Deus nos criou espírito, alma e corpo. Né? E a igreja tem a responsabilidade de ensinar, de oferecer caminhos, recursos, para que nós possamos viver uma vida plena. E eu sempre penso o seguinte, que na minha longa jornada, minha caminhada, né, no aconselhamento, na terapia, o que eu mais vejo é que são os problemas da alma que impedem os cristãos, muitas vezes, de servir a Deus. Eu lamento isso profundamente. Lamento muito. Por quê? Porque o novo nascimento é uma experiência tão maravilhosa, tão tremenda, tão profunda, que as pessoas pensam que acabou. Nasci de novo, você vai por revisão de vida e você chora, e você é batizado no Espírito, e você vive aquelas experiências. Aí você pensa, acabou. Quero te dar uma notícia, só começou. E esses dias eu vi um pastor falar uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Um pastor americano falou o seguinte: no mundo hoje, nós temos milhares de órfãos que nasceram de novo e não cresceram. Milhares de órfãos que nasceram, bebês espirituais, e que não continuaram a sua caminhada. Então, quero te dar uma notícia essa noite. O projeto de Deus com você é uma restauração, um projeto para a sua vida até Jesus voltar. Então, muitas vezes nós vivemos de experiências, né, de momentos, mas cada momento é apenas mais, né, algo que Deus vai acrescentando. Por quê? Porque o objetivo é, o apóstolo Paulo fala, até que nós cheguemos à maturidade. Deus tem um projeto para a sua vida. Eu não sei seu nome, mas eu quero falar diretamente a você. Eu quero que você entenda essa noite pelo Espírito Santo, que você nasceu de novo, para Deus levar você de volta ao plano original que Ele tinha para você. Amém? Então, quando nós estamos falando da alma, né? 3 João fala assim: amado, acima de tudo eu faço votos pela tua prosperidade, assim como vai bem a sua alma. Né? Faço votos que você cuide da sua alma, para que você prospere. Né? E essa palavra prosperidade aqui não é algo superficial, é algo profundo. Deus deseja que você tenha uma vida boa, uma vida que avança, uma vida que flui. Presta bem atenção nisso. O grande problema das feridas não tratadas é que elas vão paralisar você. Muitas pessoas hoje estão paralisadas e muitas vezes ficaram ao longo da jornada porque não entenderam, né, que Deus tem recursos e tem cura. O objetivo de Deus é esse. Né? E até estava conversando com o bispo Rodovalho, nós fizemos um podcast junto e ele estava dizendo: Ana, o Salmo só fala de alma, de alma, de alma. E é isso mesmo. Por quê? Porque Deus nos deixou um legado. Eu falei para ele, pois é, os salmos são, 70% dos salmos são salmos de relacionamento com Deus profundo na alma. São salmos terapêuticos. Né? Nós vamos entender que a semente de toda a ciência está na Bíblia. A Bíblia não é um livro científico, mas a semente de tudo que se descobre hoje está na Bíblia. Né? Então, quando nós lemos a importância de cuidar da alma, de cuidar das nossas emoções, está na Bíblia. Né? Como eu falei na outra vez que eu preguei, existem pelo menos 250, 300 menções de alma na Bíblia, só no Velho Testamento. Ou seja, isso é algo importante. Né? E o próprio Jesus falou lá em Mateus assim:
venham a mim, porque eu quero dar descanso para o vosso espírito, não, para a vossa alma. E se tem uma coisa que nós temos hoje no mundo, são pessoas com a alma cansada. Pessoas com burnout, você vai ver na internet, vai ver nas notícias dizendo as pessoas estão, hoje no Brasil, não sei quantas mil pessoas pedem licença no INSS porque elas estão estressadas. Agora eu quero te contar uma coisa. Você não cansa porque você trabalha. Você cansa porque você não descansa na sua alma. E a vida espiritual faz isso. Né? A vida espiritual traz descanso à nossa alma. Né? E aí, a Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5:23. Né? Eu estou fazendo um resumo rápido da minha última palavra. Né? Então, a Bíblia fala que nós somos espírito, fala comigo, espírito, alma e corpo. E é interessante porque o tabernáculo também tem 3 lugares: o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Né? O átrio é o corpo. O santo lugar, nossa alma. E o santíssimo lugar, o nosso espírito. O seu espírito é onde você ora, você adora, você tem comunhão com Deus. A sua alma é o lugar onde você pensa, você sente e você decide. Deus quis criar um ser que pensa, que sente e que escolhe. Você pode escolher andar com Deus ou não. Deus não quer. Se ele quisesse um bando de escravos, ele teria feito pessoas que não pensam. Né? E um dia um pastor pregando falou uma coisa muito interessante. Ele falou, gente, Jesus levou nossos pecados, não a nossa inteligência. Né? Nós podemos ser cristãos e ser inteligentes, amém? E usar a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade em prol do reino de Deus. Né? Então, é bem claro na Bíblia, né, que nós temos o espírito, ruá, a palavra é ruá, e nós temos a nefesh, que é a alma. Né? É pena que a nossa Bíblia, às vezes, traduz tudo, você fica meio confuso. Às vezes fala coração, você pensa o que é? Coração é espírito, né? Então, hoje você tem possibilidade de ter uma Bíblia que te dá, que mostra que palavra é. Então, a Bíblia usa, quando fala de espírito, está falando desse lugar de adoração. E quando fala você, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Se você quiser. Se você não quiser, isso fala da nossa capacidade humana de escolher. Né? Agora, chegando onde eu quero chegar, nós estamos em construção. Né? Usando, de novo, como eu falei, o Velho Testamento aponta para nós essa verdade. Quando você vê o povo voltando da Babilônia para a reconstrução de Jerusalém, você vê 2 etapas. A primeira etapa é a construção do templo. O livro de Neemias, para vocês que estão estudando a Bíblia, né, saber que o livro de Esdras, antes de Neemias, aponta para a construção do templo. Eles voltaram do cativeiro, a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o templo. Na sua jornada com Deus, quando você começa a andar com Deus, a primeira coisa que Ele faz é restaurar o seu espírito. Você nasce de novo no seu espírito. E depois vem o livro de Neemias. Né? Olha que coisa interessante. O templo estava lá, o povo tinha voltado, eles estavam já há muitos anos lá. Aí um dia alguém vai visitar Neemias e ele pergunta. Gente, eu não vou ficar lendo os versículos porque eu tenho pouco tempo. Preciso chegar onde eu quero. Tá? Pergunta para Neemias assim. Neemias pergunta, como é que está o povo lá? Pensa nisso. O lugar da adoração, o altar estava levantado. Aí, e eles responderam para Neemias 1:3. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província
passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, como a Bíblia é muito simbólica, né? Aqui está falando de quê? O lugar da adoração, o Espírito estava lá, o relacionamento com Deus, mas os muros e as portas estavam queimados. Isso nos aponta para uma verdade muito triste hoje. Tem muito cristão que nasceu de novo, que tem uma vida espiritual intensa e uma vida emocional destruída. Lamentavelmente. E aqui está falando isso. Então, Neemias acorda, né? E fala assim, algo precisa ser feito. E eu quero te falar essa noite, Deus desperta a igreja nesse tempo, e agora não só Sara Nossa Terra que fala de cura emocional, todas as igrejas falam. Vocês não têm noção do que a gente passou há 30 anos atrás, eu e o Francisco. Quando a gente começou a falar sobre cura da alma. Esse povo é louco, esse povo é maluco. Aí hoje eu fico rindo, vendo todas as igrejas falar graças a Deus. Sabe por quê? Deus está preparando a sua noiva, amém? Jesus vai voltar, e vai voltar para uma noiva sarada. Uma noiva mentalmente sã, amém? Uma noiva madura. E não cristãos infantis, como o apóstolo Paulo fala. Vocês não deviam mais viver como crianças, como meninos. Eu quero que você entenda uma coisa, meu amado, minha amada, eu quero falar isso com muito carinho, com muita responsabilidade. Deus te deu uma oportunidade, te chamou, você nasceu de novo, para começar uma jornada de cura e transformação profunda na sua vida, até que toda a sua vida seja restaurada. Amém? Então, e uma coisa que é muito interessante é que o nome, a palavra Neemias, é muito significativa. O nome de Neemias vem de Nachã. Nachã significa aquele que tem compaixão. Que poderia ser traduzido assim, Neemias é o consolo de Deus. E eu te pergunto, quem é o consolo de Deus? O Espírito Santo. Neemias é uma figura do Espírito Santo. O nome próprio dele fala isso. Deus está nisso de restaurar o seu povo, amém? Deus está envolvido na restauração do seu povo. Toda vez que você ouvir uma história assim, eu falo isso com muita tristeza. Ah, fulano, nossa, era isso, era aquilo. Caiu. Nunca é problema espiritual. Problema da alma, que não foi tratada. Então, nós temos aqui essa ação do Espírito, restaura o lugar da adoração, e depois vem o processo de restauração da alma, que nós fazemos como igreja. Você aprende a palavra, você ouve a palavra tem poder de cura. Você não tem noção do que Deus já fez na sua vida. Você só vê os resultados, mas você esquece quantas palavras você ouviu, quantas vezes você leu a Bíblia e o Espírito Santo foi entrando, foi trabalhando e foi transformando você. Então, qual é o quadro aqui? Quero deixar isso bem claro. O Espírito restaurado e os muros e as portas queimadas. Muro fala de proteção, e a Bíblia diz que Deus é o muro ao redor do seu povo. Mas as portas falam da nossa autoridade humana. Deus quer devolver à sua vida a autoridade sobre todas as áreas da sua vida. Que foi queimada, que foi destruída, que você perdeu senso de valor pessoal, aquilo que o Francisco falou, que você é a graça de Deus que te dá autoestima, que te dá senso de valor. Então Deus vai restaurando isso. Deus vai fazendo essa... E a Bíblia diz claramente, a lei do Senhor é perfeita
vocês falam o resto. E restaura a alma. O Espírito, aula para vocês, fala assim comigo, o Espírito nasce de novo. A alma é restaurada. Nunca mais você vai esquecer isso. Amém? Então, isso é muito importante você entender. Até para você entender algumas coisas que acontecem com as pessoas. Muita gente fala assim para mim, mas bispa, como? Fulano, homem de Deus, cheio do Espírito. Alma, muros caídos e portas queimadas. E a palavra restaurar no hebraico, ela é muito rica, depois você pode estudar. O significado geral dela é fazer voltar ao que era antes. Então, restaurar a alma não é apenas você ter momentos de cura interior, de terapia. Deus faz tudo isso. O objetivo é restaurar aquela Sandra que estava ferida, machucada, e Deus está devolvendo tudo que tinha planejado para ela lá atrás. Quando você orar pelos seus filhos, ora assim, Senhor, o plano que o Senhor tinha para eles antes da fundação do mundo, venha para a vida deles agora. Isso é restaurar, fazer voltar ao plano original. Muito mais profundo do que simplesmente, Deus restaura a alma, Deus cura, a gente muda a mente, tudo isso é maravilhoso. Mas a ideia é muito profunda. Né? E todos nós, até o Francisco mencionou isso, né, a minha história, todos nós que nascemos nesse mundo, em famílias com dificuldades, todas as famílias têm seus problemas. Muitas vezes eu e minha irmã conversamos assim, o que teria sido de nós se o Evangelho não tivesse nos encontrado? O que seria de nós se nós não tivéssemos nos convertido na nossa adolescência? Vivendo num ambiente de briga, de confusão, de bebedice, de confusões terríveis. O que teria sido de nós? Mas Deus foi lá, nos pegou, tivemos uma experiência profunda com Deus. E ao longo desses 40, 50 anos, Deus tem restaurado a nossa vida. E porque Deus restaurou a nossa vida, nossos filhos e netos têm uma vida que nós nunca tivemos antes. O projeto de Deus é esse. Ele transforma você. Seus filhos vão muito além do que você. Seus netos vão muito além do que você. Porque eles já vão crescer num ambiente de saúde, de paz, de almas saradas. Tem um movimento nos Estados Unidos, na Europa, hoje, muito sério, falando o seguinte, ou nós fazemos algumas coisas pelas nossas crianças e nós vamos ter um mundo cada vez mais doente. As pessoas estão alarmadas. Hoje as crianças estão tomando remédio mais do que nunca antes da vida, estão com um monte de diagnósticos. Eu falo da minha experiência, as famílias estão dilaceradas. Os casamentos estão conflituados, os divórcios acontecem como se troca de roupa. Quando uma família se desfaz pelo divórcio, esse divórcio tem que ser muito bem feito, com muito cuidado, sem ressentimento, sem mágoa, senão parte a criança por dentro. Então, o que nós estamos vivendo hoje, em termos de saúde mental, é grave, grave, grave. E eu quero te dizer essa noite, você devia ajoelhar e agradecer a Deus por Deus ter te encontrado nesse tempo difícil, porque você está crescendo, aprendendo e sendo curado. Então, aí, o que Neemias vai fazer então? Ele vai restaurar, como eu falei, os muros, Deus é ao redor de Jerusalém, são como os montes de Sião, Deus está ao redor de nós, amém? Agora, as portas falam de uma posição nossa. E na última vez eu falei sobre a restauração das portas de Efraim. Efraim e Manassés. Os 2 filhos de José, Deus quer que na sua vida haja
Cura do seu passado, quando fala assim, Deus me fez esquecer de toda a dor da casa do meu pai. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém? Você já sabe isso. Amém? Tudo que aconteceu com você, Deus vai usar para o bem. Deus vai te fazer prosperar naquilo que te aflige. Onde que Deus me usa hoje mais? Naquilo que mais me afligiu. Na minha história, família, casamento, problemas. Eu profetizo sobre a sua vida. Aquilo que te feriu, que te afligiu, isso que Deus vai usar para curar outras pessoas. E aí, quero falar hoje, né, sobre outra porta muito importante, que precisa ser restaurada, que é a porta do vale. Se você for ler Neemias, lá tem todas as portas, e elas são muito significativas. Eu não tenho tempo para falar delas. Mas a porta do vale está em Neemias 3, 13, 14. Não vou ler também para a gente perder, mas está lá na Bíblia. Né? A Bíblia fala de vales. Você sabia que a vida é feita de vales e de montanhas? Quem não ama uma montanha, né? Montanha fala de sucesso, está tudo bem, está tudo indo muito bem, tudo funcionando. Mas a Bíblia diz que a vida é feita de montes e de vales. Vou provar isso para você. Deuteronômio 11, 11. Deus fala assim, a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Das chuvas dos céus beberá da água, terra que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Fala assim comigo, montes e vales. Você nunca sabe quando um vale vai aparecer na sua vida. Quem que imaginou que um dia nós íamos ficar fechados dentro de casa por causa de uma pandemia? A gente nunca sabe. E hoje eu vou te falar o que Deus faz para nos preparar para os vales. Então ele fala, a terra que eu te levo, o lugar que Deus está te levando, meu querido, eu gosto da Bíblia que ela é realista. Né? Sandra, eu estava lembrando de você. Hoje, enquanto eu estava orando por essa palavra, eu lembrei da Sandra. Fala assim, Sandra, com a mão, sei que ela vai morrer de vergonha. Conheci a Sandra, né? E a gente ficou amiga e tal, e a Sandra estava lá, vida normal, o marido dela muito bem sucedido, um homem maravilhoso, gosto muito dele e tal, conheci a família. Um dia o vale chegou. Um dia a Sandra me liga e fala, bispa, pelo amor de Deus, o João está internado em estado crítico. O vale chegou. Graças a Deus ela não estava sozinha. Graças a Deus ela já tinha tido uma experiência com Deus, porque foi um vale profundo. E ele saiu, amém? Hoje, sempre que ele me abraça e fala assim, eu nunca vou esquecer, nem que eu viva 500 anos. A gente orava por ele, jejuava por ele. Eu gravava a oração e mandava a Sandra botar no ouvido dele. Você nunca sabe quando o vale vai chegar. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus vai te guardar nos vales também. Então, os montes representam vitória. É bom, né? É bom estar tudo bem, é bom estar tudo tranquilo. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, ela está saindo de um vale profundo. Ela falou assim, doutora, estou com medo. Falei, por quê? Está tudo tão bom. Ela passou tantos meses sofrendo, né, no vale da sombra da morte, coisas terríveis. E agora que as coisas se acalmaram, ela fala assim, será que é verdade? Eu falei, agora você está no monte. Então, é isso, né? Agora, eu quero te falar uma coisa. Você precisa aprender a passar pelo vale. Nossa, não teve um amém. Nenhum. Você precisa aprender a passar pelo vale, amém?
Deus, essa noite, está levantando a porta do vale nas nossas vidas. O vale não vai nos destruir, não vai nos matar, amém? Por isso que Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vale, estava no vale. Então a Bíblia mostra várias histórias de vale. Davi venceu Golias no vale. Né? Davi passou pelo vale. Agora, a chave aqui, que ele fala assim, ainda que eu ande, a gente não fica no vale, a gente anda pelo vale. Amém? Você não para, você vem para a igreja, você vai para a célula, você grita, você pede oração, você telefona, amém? Você anda, amém? Você anda pelo vale, você não afunda no vale, você não fica sozinho e fala assim, eu estou emburrado, eu estou chateado com Deus, porque eu estou no vale. Tranca a porta, não fala com ninguém, vai morrer no vale. No vale você anda, amém? Anda, está chorando, anda. Amém? Está sofrendo? Vem para a igreja. Né? Outro vale profundo que nós passamos foi o Cláudio e a Bia. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que vale profundo. Agora eles estão no monte. Eu olho para eles, estão lá. Aleluia. Né? Mas eles andaram. Você está entendendo isso? No vale você anda, você chora, você fica na célula, você pede ajuda, você fala com as pessoas. E tem gente que fala assim, se eu não te responder imediatamente, insiste, manda recado, me telefona até eu te responder. Você não vai ficar sozinho. Amém? Amém? Você precisa... Já pensou se a Sandra ficasse assim, ai, meu Deus, como é que Deus faz isso comigo? E amargurasse. Não, ela andou, levantou e brigou, e foi para o hospital, e veio para a igreja e orou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a dor vem, o luto vem, a perda vem. Gente, é porque eu conheço as histórias de muitos de vocês dentro. Você olha para algumas pessoas aqui rindo, felizes, você não sabe que elas já passaram. Eu sei, eu e o Francisco sabe. Quem vê a Bispa Amélia hoje, imagina que essa mulher perdeu um filho, gente, que vale profundo. Eu tenho na minha cabeça todas as cenas que eu passei com ela e com o marido dela. Que vale profundo que nós passamos. Que dor. Mas eles andaram pelo vale, eles não pararam, amém? E hoje a Amélia dá curso sobre luto, glória a Deus. E ela está me devendo um livro, já falei para ela, cadê o livro? Cadê o livro? Sabe, andou pelo... Vocês estão entendendo? A porta do vale precisa ser levantada na sua vida, amém? A hora que o sofrimento vem, que a dor vem, quero te falar isso, você não para. Você grita, amém? Socorro, Deus! Você pede, você chora, você ora, você jejua. E eu quero te falar uma coisa, Deus sempre tem uma solução. E Êxodos, capítulo 33, 14... Né, fazendo a conexão com o Salmo 23, fala assim, respondeu-lhe, Moisés falando com Deus, Senhor, o Senhor vai comigo? Deus fala assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés, sábio, esperto, diz, se o Senhor não for, eu não vou. Impossível cumprir uma missão sem a presença de Deus. Eu quero te falar, impossível ser cristão sem a presença de Deus. Impossível. Impossível caminhar nesse mundo como nós estamos vivendo hoje, sem a presença de Deus. E eu quero te falar essa noite, Ele está conosco, amém? Ele fala, eu vou estar com vocês. E se o Senhor não for... Porque a vida espiritual é, acima de tudo, relacionamento pessoal com Deus. Isso aqui, gente, isso aqui é um... Como é que eu posso chamar isso aqui, Cláudio? Isso aqui é um...
recheio, sei lá. Hã? Isso aqui é um momento só, um banquete. Agora, o dia a dia da sua vida é oração, leitura da palavra, amém? Fé. Sozinho lá, muitas vezes, indo para o seu trabalho, enfrentando as suas lutas. Relacionamento pessoal com Deus. E aí, também, uma pessoa falou comigo esses dias assim, bispa, eu não sei como eu suportei esse vale. Falei, eu sei. Ela levou um susto. Falei, sabe por quê? Porque antes do vale, você se encheu da presença de Deus. Xericandalaia, chora. Estão escutando isso? Falei para ela, durante alguns anos que eu te conheço, eu vi você ir para a igreja e orar, e ler a Bíblia, e pregar, e evangelizar. A hora que o vale veio, pensa num vale doído. Esse foi doído, meu Deus. Teve uma noite que a dor dela era tão grande que eu acordei chorando. Francisco, o que foi, Ana? O que foi? Eu estava sonhando com ela. Aí, quando ela falou isso para mim, eu falei, eu sei por que você suportou. Porque antes, quando estava no monte, você buscou a presença de Deus. E olha o que a neurociência diz. A neurociência mostrou algo surpreendente. Experiências espirituais produzem alterações mensuráveis no cérebro, influenciando emoções, comportamento, propósito e saúde mental. Aí ela termina falando assim, a espiritualidade reorganiza o interior do ser humano. O cérebro que é desperto espiritualmente é mais resiliente ao sofrimento. Quantos podem dizer amém? Você tem resiliência porque seu cérebro tem conexão com o transcendente, com o espiritual. Eu fico muito triste de ver quantas pessoas hoje, que não têm o que nós temos, estão adoecendo, estão com depressão profunda, estão com ansiedade, estão tendo doenças físicas. Por quê? Porque não tem força interior para suportar as dores dessa vida. Vamos ser realistas? O mundo hoje é um mundo difícil, problemático, complicado, é guerra, é confusão, é tristeza, é separação. Se você não tiver uma força interior profunda, isso é muito sério que eu estou falando para você. As pessoas quebram, as pessoas adoecem. Então, existe uma correlação muito forte entre a nossa espiritualidade e o nosso cérebro. E a nossa capacidade de suportar. Eu quero te dar uma palavra essa noite. Você é mais forte do que você imagina. Não por causa da sua força, mas por causa da presença de Deus na sua vida. Porta do vale está levantada, fala assim comigo. A porta do vale está levantada na minha vida. Amém? Quando você passar pelo vale, não temerei mal algum. Muito interessante, né? Como a Bíblia fala sobre diversos tipos de vale, eu não tenho tempo, né? Vale da sombra da morte, vale de Baca, vale do Jordão, vale de Inom, cada um tem um significado muito forte. E eu quero falar com você um pouquinho, só para terminar, sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37, também a gente não vai ler por causa do tempo. Ele fala assim, que ele foi levado pelo Espírito a um lugar, e ele, quando olhou, viu um monte de esqueleto, né? Ossos espalhados por todo lugar. E eu estava orando, né, preparando a palavra, e o Espírito Santo falou assim comigo, tem muitas pessoas hoje que têm áreas da vida delas que são o vale de ossos secos. E essa noite eu quero te convidar a ser o profeta do vale de ossos secos da sua vida.
E Deus falou, vai lá. Presta atenção, muitas vezes, situações que acontecem na nossa vida, espiritual, emocional, financeira, relacional, casamento, filhos, seca, morre. Mas Deus te constituiu profeta sobre a sua vida, sobre o seu casamento e sobre a sua família. E você vai se levantar em nome de Jesus sobre esse lugar que está seco na sua vida. E você vai dizer, viva! Vale de ossos secos. E ele fala várias vezes, eu não contei. O Espírito fala, profetiza. Profetiza de novo. Você vai profetizar sobre o seu casamento, sobre seus filhos esse ano, sobre suas finanças, amém? Você vai profetizar sobre aquilo. Eu te pergunto, alguém aqui tem alguma área da vida que está seca, que precisa de um milagre? Eu preciso. Tem alguma área da sua vida que secou? O vale fala disso. Deus levanta a porta do vale para que você haja. Profetize. Ele profetizou em cima de uma palavra que Deus deu para ele. Nós profetizamos em cima do que está escrito na Bíblia. Amém? Quando você profetiza sobre alguma área da sua vida, por isso no livro dos sonhos nós temos os versículos para cada área da sua vida, tem uma promessa. Amém? Você já sabe disso? Amém? Cada área da sua vida tem uma promessa. E eu quero te falar, este ano, o ano do refrigério, Deus vai fazer descer chuva sobre áreas secas da sua vida. E nós vamos orar agora por você. Bispo Francisco, vem para cá. Xericandalaia, chorando. Nós vamos orar para que você se torne profeta. Onde você fala assim, está seco aqui? Interessante que ele profetizou 1, 2, 3. Eu quero te dar uma palavra esse ano. Você vai profetizar até chover, amém? Até acontecer, em nome de Jesus, sobre o seu negócio. Pode ir levantando mesmo. Xericandalá, vai levantando. E você vai profetizar. Vale de ossos secos. Você vai. Seu novo negócio, seu filho, seu casamento. Quantos creem? Deixa eu te falar. Espera aí, só um pouquinho. Tem hora que você fala assim, não tem mais jeito. Que bom que a hora que Deus entra é essa. Xericandalaia, chora. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Vale de ossos secos. Profetiza agora. Olha para esse lugar, seu casamento, seu filho, suas finanças, seu negócio. Precisa identificar qual área, onde está. Esse é o ano que Deus vai trazer libertação de cativeiro. Na autoridade do nome de Jesus. Nós profetizamos agora sobre casamentos, famílias, negócios. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos profetizar na sua área espiritual. O seu ministério frutificará. Na sua área emocional, áreas da sua vida que você tem sentido deserto, vai florescer em nome de Jesus. E na sua vida natural, seu trabalho, suas finanças, seus filhos, relacionamentos, nós profetizamos também nessa área em nome de Jesus. Em Gênesis 1, você vê que havia um abismo, havia trevas, mas de repente surgiu a palavra do Senhor. E essa palavra teve poder para criar. E cria até hoje. Ela cria sistemas, planetas, galáxias, até hoje. E nós vamos liberar uma palavra para que ela entre na sua vida.
totalmente. E à medida que a palavra prospera, ela cria, ela faz de novo. Ela rebrota aquilo que não tem mais, aquilo que deixou de existir, em nome de Jesus. Nós entramos numa dimensão do sobrenatural. A palavra é o sobrenatural de Deus vai agir. O humano já deu. Xericandalaia, xericandalaia. Xiriandelecora handala. Eu profetizo. Nós profetizamos. Mulheres vão engravidar nessa igreja. Pessoas que estão em busca. Casamentos serão restaurados. O Espírito Santo falou comigo. Não vai morrer o casamento. Amém. Não vai morrer. Levanta sua mão. Você que precisa de um milagre no seu casamento, na sua família. Levanta sua mão comigo agora. Vou pedir para o Francisco orar, porque minha garganta já está. Eu quero orar por famílias agora, casamentos. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E quando Jesus nasceu, paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E quando Jesus ressuscitou e atravessou as paredes, ele disse, paz seja convosco. Nós profetizamos paz na sua vida, nós profetizamos paz na sua família, nós profetizamos paz no seu coração, nós profetizamos paz para o novo tempo, um tempo novo, um tempo de rebrota, um tempo de reconstrução, um tempo de construir de novo, um tempo de construir aquilo que estava destruído. Profetizamos paz na tua vida, paz na tua família, paz no teu casamento, paz na sua vida interior. A sua vida interior tem paz. Paz é aquilo que sustenta a bênção, aquilo que colhe a bênção. Haja paz, haja paz, haja paz, haja paz. Nós tiramos agora, nós liberamos uma palavra de cura, de restauração. Toda a culpa foi embora. Toda acusação foi embora. Toda palavra negativa, toda maldição que foi lançada sobre tua vida, perde a força agora em nome de Jesus. E disse Deus, haja paz, paz. E houve paz. Um novo tempo na sua família, um novo tempo. Uma instrução para você. Você vai acordar todos os dias. Eu faço isso, tá? Eu esqueci de falar isso. Vou repartir com vocês. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: para os montes olharei, de onde vem a salvação. Elevo os meus olhos para o monte. Mais uma coisa que eu descobri: a neurociência disse que quando você levanta os seus olhos, seu cérebro se organiza. Eu falei, glória a Deus! Então você vai acordar pela manhã, você não vai só, você vai levantar. Eu faço isso, eu levanto os meus olhos e falo, meu socorro vem do Senhor e os milagres vão acontecer na minha vida. Fala assim, o meu socorro. De novo, o meu socorro. O meu socorro. Meu socorro. Vem do Senhor. Amém. Vai vir vem socorro. Do Senhor. Vem vai do vir Senhor. Socorro para a sua vida. Aleluia. Agora é o seguinte. Você vai vir aqui testemunhar, tá? Eu quero que você que está aqui nesse culto essa noite tenha uma unção profética muito forte aqui essa noite. Shiriandalaia, shuriandalaia. E você vai passar esses dias cantando, profetizando aquilo que é impossível, para que toda honra e toda glória seja a Ele, amém? Toda honra e toda glória seja a Ele, em nome de Jesus. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. A
circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. O seu amor brilhará. Eu sei que sempre cuidará de mim. Levante o seu som nessa noite. Nada temerei. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer, descansar. Cante isso com a sua força, somente a igreja nessa noite. Nada temerei. Sua voz acalma o mar. Posso crer. Diga, eu posso crer. Posso crer. Eu posso crer. Posso crer. Amém, glória a Deus. Aleluia. Quem aqui tem um dedo aqui? Tem um dedo, sim, tem um dedo. Quem tem? Todo mundo está levantando a mão assim, tem 5 logo? Você tem 5 logo? 5? Muito bom. Eu só pedi um dedo assim. Quem aqui tem um olho? Quase ninguém, gente. Quase ninguém. Quem aqui tem 2 olhos, então? Funcionando bem, com óculos, sem óculos, entendeu? Então, gente, você tem uma ferramenta maravilhosa, que é pegar essa palavra que foi pregada aqui e enviar para pessoas do seu relacionamento. E com certeza precisam de ouvir essa palavra. Entendeu? Se você chega, eu vou escutar essa palavra. Eu escuto toda palavra que eu prego, escuto uma vez, 2, porque eu quero melhorar. E escuto outras palavras, como essa, eu vou escutar amanhã 2 vezes. Estou no carro, vou para o centro da cidade, vou estar ouvindo. Por quê? Porque é importante a palavra. Então, você agora é missionário. Fala assim para a pessoa do seu lado, você é um missionário. Missionário que leva a palavra de Deus a todo canto. Manda para as pessoas que você ama, as pessoas que você não ama, mas manda para essas pessoas, porque elas precisam ouvir a palavra de Deus. Uma palavra que cura, que restaura, uma palavra que termina com o vale dos ossos secos, ou seja, eu profetizo para a área da sua vida que está seca. Eu profetizo que ela vai se levantar como um exército vivo. Profetiza. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Posso orar com você? Quando eu perguntar no final o que está faltando, você vai dizer devocional, tá? Devocional. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, eu faço devocional toda manhã, quando eu acordo, eu faço. Aí pergunta para ela agora, você está mentindo ou falando a verdade? Está falando a verdade? Você faz mesmo? Ou é papo isso? É papo? É verdade, tá bom, é verdade. Presta atenção no que eu vou falar agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana eu profetizo. Você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana
Você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pela sua família. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo. Não. Como é que vai ser a sua semana? O que é que está faltando? Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém.